Sejam bem-vindos ao o podcast Caminhos de Coragem, Mulheres que Inspiram e Fazem a Diferença. Eu sou Juliana Plete, sou coordenadora e autora deste livro. E este projeto literário, a gente tem várias coautoras e uma delas é Bianca Folchini Ribas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por essa oportunidade, Ju. Foi realmente incrível estar com vocês nessa oportunidade de ter essa participação nesse livro maravilhoso. A gente vai falar mais agora, a gente vai querer saber um pouquinho mais como foi para ti, né, participar aí desse projeto literário como um todo, né, Bianca? E a Bianca, ela é coautora do capítulo Mundo de Luz e Coragem, aonde ela trouxe um pouco da história dela. A gente vai dar um spoiler para o público hoje, mas não vamos contar, né, a fundo aí a perspectiva do teu capítulo. Vamos deixar o pessoal curioso hoje, né, Bianca? Mas para que a gente possa começar o nosso bate-papo, porque hoje a ideia é essa, a gente falar sobre caminho de coragem, a gente falar um pouco da nossa perspectiva de vida, e eu queria que tu te apresentasse para a nossa audiência. Claro, maravilha. Meu nome é Bianca Folchini Ribas, eu sou fisioterapeuta há mais de 18 anos. Né? Trabalhei em vários locais, em hospitais, trabalhei em clínicas, trabalhei muitos anos com atendimento clínico de Pilates. E sou essa pessoa que decidiu me aventurar em outros mundos. Foi por isso também que eu escolhi o capítulo do Luz do Mundo, porque eu decidi me aventurar e morar na Austrália. Já estou aqui há mais de 8 anos, com muitas histórias, com muito conhecimento, com muitas experiências e com muitos desafios superados, né? E ainda aprendendo muito. A Bianca é uma mulher com uma potência incrível, e a principal potência dela, gente, é a melhor energia do mundo, que é a alegria. É verdade. É contagiante e é uma mulher inspiradora. Amada, eu realmente, a gente tem que estar sempre. A alegria, né? A vibração na escala de Hertz, ela é maior que o amor. Então, se a gente tenta, né, deixar essa nossa energia vibrando lá em cima e contagiando, é maravilha, né? Acho que tudo começa a fluir de uma maneira mais leve na vida. Eu tento sempre estar nesse padrão frequencial aí. Às Tá vezes sempre muda, a gente com a tem altos vibe e lá em baixos, cima. lógico, né? Mas eu tento sempre estar buscando essa alegria, sim, adoro. E para a gente começar a conversar, Bianca, eu queria trazer a perspectiva do nosso título, né, do livro, né? Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença. Eu acredito muito que tu é uma mulher que ilumina e faz a diferença. Hoje tu é inspiração. Então eu queria que tu trouxesse um pouco dessa temática, né? Que nós mulheres temos caminhos de adversidades, de desafios, todos nós temos, né? Quem está em movimento, né, tem mais ainda, eu acho, desafios e percursos, né, não tão, muitas vezes, lineares, são mais sinuosos, né, caminhos que acabam nos colocando à prova, né, fazendo com que a gente se supere. E eu queria que tu trouxesse um pouco sobre essa temática mesmo, o que que tu pensa sobre esses caminhos de coragem. Eu acredito que quando eu me deparei com o título do livro, né, eu comecei a ver todo um aspecto, né, de qual foram os momentos da minha vida qual eu me deparei com coragem. E ali eu vi que desde pequenininha eu já tinha, né, vários momentos da minha vida que Deus me disse assim, não, Beca, tu vai ter que lidar com essas adversidades, porque eu acho que é um preparo, né? Todas as adversidades, elas são um preparo para uma coisa maior, né? E se a gente a coragem ela sempre vem, né, junta com a questão do medo, né? Porque se o medo nos deixar nos paralisar, aí realmente a gente não vai para frente, porque tem muitas pessoas que se veem em várias situações de adversidade, né? E elas simplesmente paralisam e não sabe para onde ir, não sabe que ajuda tomar. E eu sempre, desde pequenininha, eu acho que eu sempre tive essa coisa destemida, né? Eu sempre fui uma menina assim que gostava de
de brincar com meninos, eu era sempre muito energética, eu sempre tive uma energia. Eu acho que isso veio nato de mim, sabe? Eu acho que a gente vem com um propósito de vida, e eu acho que dentro desse propósito, acho que Deus coloca para a gente algumas características para te enfrentar realmente algumas situações em vida. Eu acho que é um pouquinho disso. Perfeito. E eu acabei, né? Eu não sei se tu está curiosa para ler esses capítulos do livro, Muito. né? Porque a gente ainda é, já estamos com o nosso livro pronto, né? Mas ainda todas as coautoras ainda não leram os capítulos, né? Eu acabei já fazendo essa leitura, então é muito interessante que todas nós, de alguma forma, a gente se conecta, né? Todas as coautoras acabam se conectando, mas também eu tenho a certeza que muitas mulheres, né, acabam se identificando com algum ponto dentro das nossas histórias. E e não só, acredito muito, né, que não só a questão das mulheres, mas também o livro, ele é uma inspiração para todas as pessoas, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante é que dentro das histórias, né, pontos de apoio ou exemplo ou modelos sempre foram mulheres. Achei bem interessante nesse sentido. E eu acredito muito que tu acabou trazendo, né, uma referência, né, que é o teu modelo materno, digamos assim, né, como uma referência, como um ponto de apoio ou de suporte também é algo que dos capítulos acabaram sendo destacados, né, em algumas das histórias. Eu queria que tu contasse um pouquinho disso, mas não conta o teu capítulo, só dá um spoiler. Bom, realmente eu acho que a luz materna, né, eu fui muito privilegiada nessa vida, porque eu tive a influência de uma mulher linda de coração que, em todos os passos da minha vida, eu acho que tem muitas pessoas que não têm, às vezes, essa possibilidade, mas em cada passo da minha vida, essa minha mãe, ela me estimulou a me percorrer todos os meus sonhos. Né? Ela não pôde fazer isso com a vida dela, ela não se achou capaz, mas em todos os momentos, em tudo que ela podia me estimular, ela nunca me fez desistir dos meus sonhos. Então, essa energia vindo de uma mãe, eu acho que ela tinha me comentado que desde a barriga ela já colocava a mão na barriga e dizia: minha filha vai ser muito feliz. Eu acho que essa energia também que ela trouxe para aquele momento da maternidade, eu acho que eu senti todo aquele amor, por isso que é interessante, né, quando as meninas começam a estar grávidas, toda essa energia que está circulando na hora que tu está gerindo, né, que tu está, né, com um bebê no teu ventre, já é uma maravilha de você já colocar essa energia, né? E essa energia foi um propulsor para mim, porque minha vida realmente ela teve muitas adversidades, e adversidades não de mim, né, com relação à minha saúde, mas com a relação da saúde da minha família, com todas as mulheres da minha família, as mulheres mais importantes da minha vida. E eu sempre estive lá de alguma forma, tendo que apoiar, tendo, né, que estar à frente de muitas situações, desde pequenininha, que eu nem me sentia preparada, né? Mas é aquela força divina que daí vem na gente e é aí que coloca o propósito. É por isso que eu sou fisioterapeuta de missão, né? Eu acredito que por eu ter todas essas questões de sempre estar cuidando e ajudando e apoiando as pessoas, entendendo o que eram as patologias das pessoas, e eu estar nesse processo foi que deu essa missão em mim para mim cuidar dos outros também com todo amor e carinho, que é o que eu faço até hoje. Ajudar a lidar com as dores, né, Bianca? E as dores físicas, né? Que muitas vezes acabam tendo um impacto no nosso emocional, no nosso mental. Ou ao inverso também, né? Ou o inverso também. Mas ao longo da Então, minha jornada também, não foi só a questão dos estímulos, foi uma questão que eu sempre me senti conectada com as questões de busca espiritual para compreender
o que que era esse universo espiritual, e sem esse universo espiritual, sem essa força que vem de um plano maior, com certeza eu não teria enfrentado as situações da maneira como eu enfrentei, e essa questão espiritual, de eu estudar a espiritualidade, me fez compreender, né, todo esse universo tão lindo como ele é, e por que que a gente tem que seguir alegre, apesar de tudo, né? É só a força divina que me fez isso. Eu sozinha não conseguiria, com certeza, meu bem. Inspiradora, com certeza. Apesar de tudo, estar sorrindo não é algo fácil, né? É algo realmente desafiador, né? E, Bianca, eu acabei, no momento que eu estava lendo, né, o capítulo do teu livro, eu acabei também me emocionando muito, eu chorei, né? Então, eu queria que tu contasse, para a audiência como foi, né, fazer a escrita desse capítulo, porque até estava comentando em outros podcasts que a gente acaba fazendo uma viagem mais introspectiva, né? A gente precisa reviver o nosso passado, a nossa história, a nossa trajetória. E como foi para ti? Como eu falei, para mim, eu nunca esperava, né, escrever um livro. Eu fui estimulada maravilhosamente por você, Juliana, maravilhosa. E eu nunca imaginei que, né, a gente se pensa, nossa, eu escrever um livro, né? E aí eu até estava num momento de muitas mudanças na minha vida, aqui foi um desafio, assim, que eu disse, eu não pude estar 100% concentrada, mas ao mesmo tempo eu quis dar. Conta um pouquinho como é que foi esse período que tu estava em mudança, escrevendo Gente, livro, como que tu conseguiu também se organizar? eu estava aqui no meio de um processo aqui, né, comprando a minha casa nova, então eu estava aqui tendo que olhar todas as questões burocráticas da casa, as questões de comprar móveis, de empacotar, de fazer, era tudo exatamente no mês que eu estava fazendo o livro. Então, assim, eu estava no meio da exaustão, no meio da loucura, eu dizia, Juliana, eu não sei se eu vou conseguir. E eu disse, não, vou sim, porque tem uma missão nesse livro, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar. Quando eu peguei o título desse livro, eu senti que eu tinha uma coisa importante a falar. E quando eu comecei a escrever, eu me emocionei em vários momentos, porque eu vi ali que eu estava sendo guiada, estava sendo intuída a falar a minha história daquela forma, porque eu sei que tem muitas pessoas que também passam por situações de doenças, de luto, de superações, eu tô aqui do outro lado do mundo, então para mim vocês não têm ideia de como lidar com essas emoções. Eu acho que tem muitas pessoas que com certeza desistiriam, que não perseguiriam os sonhos, né? Mas eu só segui em frente porque eu sei que esse sonho que eu estou construindo aqui por uma causa maior, e não é por mim, né? Quando a gente é movido por uma causa maior, que a gente sabe que a gente tem que representar todas as nossas pessoas lindas que passaram pelo nosso caminho, que a gente tem que seguir por elas, essa força vem grande, e eu acho que foi isso que eu botei essa energia nesse livro, dessa missão linda, que eu sei que tem um propósito aí muito maravilhoso. Foi por isso que eu, não sei, um dia eu peguei o computador e um dia, assim, que eu disse, eu vou terminar hoje, gente, eu chorei, me emocionei Fluiu. várias vezes. Foi como se eu dissesse, Deus fosse se conectando e me mostrando o caminho, e eu terminei, tanto que eu te mandei, né, Ju, uma mensagem aos prantos, chorando, emocionada, emocionadíssima, te agradecendo, porque realmente foi assim, lavou a minha alma da beleza que foi, do aprendizado que eu tive, da cura que eu tive, porque eu me curei. Porque quando a gente escreve as nossas emoções, o que acontece? A gente está se curando ali naquele momento, porque está deixando coisas que estão internamente dentro de ti, que ainda te machucam, você está ali colocando, e aquelas palavras vão sendo compartilhadas, e você sabe que aquilo ali vai ser que muitas pessoas vão se identificar com aquilo. Então, foi por isso que eu não parei. Show! E agora, trazendo uma perspectiva um pouco diferente, que a gente acabou falando um pouco do passado, trazendo isso para a história e tal, como tu enxerga o próximo momento, né? Que é ter colocado realmente toda essa tua emoção em palavras, num capítulo de um livro, que é um livro sobre mulheres que iluminam,
mulheres que encorajam, né? Como você. E o que tu imagina a partir de agora, né? Agora participando desse livro, né? Tendo tudo isso registrado, que acaba trazendo, né? Uma concretude para isso, com uma coisa mais concreta, mais sólida, né? Com relação à tua própria história. Como tu enxerga daqui para frente? Eu vi que quando eu estava escrevendo, eu disse que, nossa, tem tanto mais a compartilhar, tanto mais de outras experiências, porque eu acabei não falando nada das minhas experiências aqui da Austrália, das coisas que eu, né, tive que desabar. Eu falei mais das questões emocionais que aconteceram na minha vida e coloquei o propósito, né? E o propósito do mundo é justamente transformar a dor em propósito, né? Eu acho que foi a maior. Mas eu acho que tem muito mais coisas a compartilhar. E eu amei fazer isso. Eu disser para ti que eu amei e que de repente vão ter outras versões aí de algumas outras inspirações que eu tive ali que eu queria falar, mas o capítulo era só 8 páginas, né? E para mim parecia que eu tinha que escrever muito mais. Eu amei, eu juro por Deus, eu amei. Eu sou uma pessoa super de energia e tal, me movimento e disse, será que eu vou conseguir ficar parada escrevendo? Cara, eu amei, amei, amei. Eu acho que podem esperar que de repente terão outras versões. Outras Oh, versões adorei! cenas dos próximos capítulos. Tô Aham. E é animada, tô interessante, animada agora. e é interessante, Bianca, porque o que acontece? Eu conheço todas as coautoras, né? E, e foi realmente um misto, né, para mim, de emoção. Eu até brinquei que alguns eu ri, outros eu gargalhei, né? Outras eu chorei. Então, eu vivi realmente esses caminhos de coragem com essas mulheres maravilhosas. E por mais que eu conhecesse todas, eu não sabia dessas histórias. Eu não conhecia essas histórias mais, ou esse recorte, digamos, que foi trazido para o livro, sabe? Então, eu achei, assim, maravilhoso, né? Vocês acabaram trazendo um pouco de cada uma, né? Destacaram em alguns momentos, realmente, que seriam os momentos mais relevantes ou os momentos mais impactantes, né? Da sua própria do seu próprio caminho de coragem, da sua superação ou das superações que tiveram que passar, né? Então achei lindo assim nesse sentido, né? E com certeza como tu mesmo disse, né? Tem muita história, muita coisa para colocar ainda para fora, né? Então, ó, quem Eu sabe? acho que quem lê meu capítulo vai ver que eu coloquei meu amor, meu coração, a minha alma ali. Eu acho que esse é o ponto, porque é isso que quando eu comecei a falar, eu disse, eu preciso colocar a pessoa que está lendo, ela precisa me ver ali, né? Eu acho que até as pessoas da minha família vão se surpreender, porque elas não imaginam, nem elas sabem que estão no livro. Muitos deles vai ser emocionante a hora que eles lerem. Verdade. O meu padrinho, meu pai, eu acho que assim, tem eles ali, né, citados, né, bem forte ali no livro, e eles vão ficar, eles nem sabem, eu acho que o propósito de tudo que aconteceu na minha vida tem a ver com eles. Vai ser emocionante, né? Vai ser lindo, né? Quando eles verem, vai ser incrível, vai ser. Com certeza, vai ser uma emoção. E eu vou falando agora um pouquinho mais sobre o teu capítulo. Eu escolhi um trechinho, né, para Uhum. deixar aqui para o pessoal e até tu comentar um pouco sobre esse trecho. Ser Legal. luz também é compreender que não precisamos ser perfeitos para inspirar. Basta sermos verdadeiros. É permitir que nossas cicatrizes contem histórias de superação, que nossas quedas se tornem alicerces de fé e que nossos passos ecoem como um convite silencioso para que outros também se levantem. E é aqui que a coragem encontra sua morada, no instante em que, mesmo tremendo, escolhemos seguir. Lindo esse trecho. Essa é linda, né? Cara, eu disse, cara, por isso que eu te disse que tem muito de inspiração divina, porque é sobre isso. É não Como um paralisar. canal, né? Cara, essa hora, esse momento desta reflexão, não era só eu que estava ali nesse processo. Teve uma intuição diferenciada que veio, e nesse momento eu fiquei extremamente emocionada, porque essa aí é uma das chaves
mais importantes de toda a reflexão que eu fiz do meu capítulo, né? A gente nunca vai estar 100% preparado para nada, né? E este livro, essa reflexão, me fez tomar a atitude de eu dar aula em inglês aqui, porque eu estava paralisada com isso. E aí, na hora que eu fiz essa reflexão, eu disse, não, Bianca, agora está na hora de você levantar a sua cabeça e dizer, tá tudo bem, você pode ser que não esteja, né? 100% falando, porque as pessoas dizem assim, ai, Bianca, você tem um accent, né? Porque eu não perco meu accent, porque eu tenho muito orgulho de não falar exatamente, né? Porque até australiano tem um accent esquisito. Se vocês falarem aqui, nem dá para falar no accent deles, não. O accent é a maneira deles falarem. Nem americano entende australiano, vocês não pensem nisso. O americano chega aqui, diz o que esse pessoal está falando, é uma outra língua, é um outro inglês, é uma outra coisa. Então, o meu accent. Então, quando vem uma pessoa que é dos Estados Unidos, nossa, eu falo super bem, eles me entendem bem. Agora, australiano, gente, eu disse, quer saber? Vou usar minha energia, não estou preparada 100% e eu vou passar a minha mensagem de todo o meu conhecimento que eu tenho, e é essa hora. E essa frase de não estar pronta 100%, que no caminho a gente vai se preparando e que Deus vai nos dando as ferramentas certas, é sobre isso. E nisso a gente, olha, eu estou dando aula e estou abrindo alas para ajudar outras pessoas. E é isso, a vida é sobre isso, de não ser, né, não estar só centrado no nosso egocentrismo, nas nossas conquistas, porque a conquista só para a gente não vale de nada. Se a gente não estiver envolvendo outras pessoas no processo, a vida é muito solitária, é muito triste, muito sozinha. Você tem que estar sendo luz para outros, né? Para que eles também sejam luz para outras pessoas também. Eu acho que é isso. E esse ser luz é inspiração, né? Que nem tu trouxe nessa frase, né? Que a gente não precisa ser perfeito para inspirar. Muitas vezes, muitas mulheres acreditam que precisam ser perfeitas para que eu possa inspirar outras pessoas. Bem pelo contrário, às vezes é pela tua atitude, né? É pela tua própria vibração. E muitas vezes as mulheres nem imaginam o quanto elas inspiram, né? Então também uma questão de autorreconhecimento, né, sobre a sua própria jornada, porque o livro ele propõe isso também, né, para que a gente possa reconhecer as nossas jornadas de coragem. Como eu já tinha até falado nos outros podcasts, que a gente acaba muitas vezes nos capítulos, no livro, a gente acaba se identificando com algumas histórias. E se algumas a gente não se identifica, a gente vê uma outra perspectiva, né, sobre momentos, situações, formas de viver, estilos de vida diferentes e que vão nos fazer refletir. Então, eu acredito que todas essas histórias são inspiradoras. E eu tenho certeza, né, que a tua história também, Bianca, ela é cheia de luz, né? A tua história, ela é cheia de luz também. Então, realmente é ser luz no mundo, né? Olhar E pelo lado positivo da vida, porque às vezes a gente olha só pelo lado da tragédia e aí sim a vida não vai para frente, porque se eu olhasse a minha vida com um olhar de tragédia, porque eu poderia, né? E realmente tem momentos muito graves, muito sérios, que demandou muito do meu emocional para me superar. Mas eu tentei olhar qual é a questão, e é que nem eu disse, né? A questão espiritual, ela foi definitiva, né? Na questão da superação, né, Ju? Então, é isso. Eu acho que cada um tem um talento, cada um veio com um talento para multiplicar para outros. Nem que seja assim, eu sei fazer um bolo muito especial, que é uma coisa de família e eu posso passar para outras pessoas. Tem muitos talentos em várias áreas, né? E cada um de nós, a gente tem que só se reconhecer, parar e dizer o que eu faço de bom que eu posso, né, agregar para outras pessoas. Com certeza cada um vai ter uma coisa especial, cada um vai ter um talento especial, tenho certeza, né? Se cada um parar, porque a gente não para, né, Ju? O problema é que a gente não para, tá sempre num movimento muito louco, e não para olhar para dentro de si, dizer o que eu posso contribuir com as minhas melhores qualidades para me ajudar os outros, e que isso não vai ser nem trabalho, porque quando a gente está nessa essência, a gente vibra completamente diferente, né? Que nem a gente diz, a gente está aqui, né, que nem tu me disse, quando eu estou no podcast, flui
né? Como se eu nem estivesse trabalhando, é sobre isso. Cada um tem uma qualidade, né? Skill que a gente diz aqui, às vezes eu confundo. Um E que talento. eu tô aqui com o meu cérebro, né? Nos dois modos agora. Mas que pode brilhar com uma atitude só que pode, né, gerar frutos lindos, maravilhosos para muitas pessoas. Com certeza, incluindo, né, até mesmo as nossas iniciativas enquanto impacto social, porque o nosso livro também tem esse impacto social, né? O nosso livro, ele também é em prol, né, das Amigas de Peito e Alma, que é um instituto aqui de Caxias do Sul, relacionado ao todo o apoio, né, a mulheres com câncer de mama, e que estão vinculados ao Hospital Geral aqui de Caxias do Sul, né, que são responsáveis pelo banco de perucas, também pela aquisição de aquisição e doação, né, de clipes mamários, e também outras iniciativas, né, como lenços, banco de lenços, as almofadas do coração, né, que a gente inclusive está com uma campanha muito linda com relação a essa almofada, porque é para propor conforto também para as mulheres que recém fizeram a retirada da mama. Então, tenho certeza que essas histórias todas elas vão impactar muito mais vidas. E Bianca, eu gostaria que, para a gente já estar encerrando aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast, e antes da gente convidar o pessoal para o nosso lançamento oficial, eu vou pedir para que tu deixe para a nossa audiência, para o nosso público, uma mensagem, né? Já deixou aqui vários vieses, né, sobre ser luz no mundo, mas que tu traga isso de coração, né, e que tu seja inspiração aqui para as pessoas que estão nos assistindo e que futuramente irão ler aí as nossas histórias. Então, para você aí que está se sentindo perdido, né? E tem muitas pessoas que não estão achando o seu propósito, eu acredito que a melhor forma é a gente interiorizar, desafiar os nossos medos, não paralisar de forma alguma. Eu sei que cada um de nós tem muito a contribuir com esse mundo que é tão lindo, e cada um de nós tem tantas qualidades, tantas coisas maravilhosas que a gente pode contribuir. E quando a gente sai do nosso egocentrismo, quando a gente sai de parar de pensar porque a minha vida é isso, porque quando a gente começa a olhar como é que eu posso servir, eu acho que aí tu começa a abrir, né, os horizontes e tudo se transforma. Quando você pensa, não, o que eu posso fazer de melhor para mim? Não, como é que eu posso servir? Como é que isso... E aí vocês não têm ideia de como isso vai voltar para você de maneiras inimagináveis. Aí é uma coisa que a espiritualidade começa a agir. Não paralisem, sigam em frente, achem o seu propósito no servir. É ali que vocês vão achar. Sejam bons de coração, façam tudo com entrega da alma, e aí tudo na vida de vocês vai ser incrível, lindo, e a gente é capaz de alcançar qualquer sonho quando a gente está alinhado com esse propósito divino. É isso que eu quero dizer. Muita gratidão por essa oportunidade. E eu só entrei neste livro muito mais pela causa, porque no momento que eu estava, eu tinha tudo para dizer: não posso, Juliana, não tenho condições, esse mês vai ser o mês da loucura louca aqui, não vai dar. E esse propósito veio em mim, e olha só que lindo, gratidão, meu amor, gratidão. E agora compartilhamos essa história aí com o mundo, né, Bianca? Com certeza, inspiração. E aí vem muita história ainda pela frente, como tu mesmo falou. E a gente vai ter o nosso lançamento, né, oficial do livro Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença, pelo projeto literário do Sensibiliza. E esse lançamento vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube no dia 16 de novembro, das 10 da manhã até as 18 horas, horário de Brasília,
né? E vamos convidar, Bianca, o pessoal aí a participar e acompanhar também essa Vamos. transmissão ao vivo, porque nós vamos ter nesse dia, gente, do lançamento, todas as coautoras que vão estar passando, né, por um bate-papo, né, e falando um pouquinho mais sobre o seu capítulo, aonde a gente vai ter também, quem quiser adquirir o livro, a gente vai também estar disponibilizando aí o link e disponibilizando a compra. Então, Bianca, eu vou deixar esse espaço para ti. Vai ser 11 da noite aqui, vou ter que estar no turbo. Vou ter que ligar o turbo da madrugada aqui. Uhum. Vamos com tudo. Vamos lá, a gente se adapta a tudo, mas vou mandar os convites sim. Tenho certeza que tem muita gente aqui que vai estar acompanhando aqui também. Eu já Com contei certeza. com gente que ficou muito feliz em saber aí desse propósito aí, muito lindo. Gratidão, meu amor, gratidão pela sua oportunidade. Então, convida aí, Bianca, o nosso público, faz uma chamada aí para o nosso público, Vamos para que esteja dia 16 com a gente. Mundial aí, porque o mundo precisa de luz. Dessa nossa luz linda de expandir essa energia maravilhosa aí de servir, que é isso que a gente está fazendo aqui, servindo para a luz. Perfeito. Bianca, quero te agradecer imensamente, adorei bater esse papo contigo, saber um pouquinho mais de como foi, né, essa jornada da escrita do livro, né, e te parabenizar mais uma vez pela essa história linda e inspiradora que tu trouxe para a gente. Eu que agradeço por essa oportunidade sensacional, meu amor, ó, só gratidão. Então, gente, até o próximo podcast, onde a gente vai estar falando um pouquinho mais, né, com as histórias maravilhosas dessas mulheres inspiradoras. Então, desejo aí, Bianca, que essa jornada seja de muita luz, de muita alegria, a jornada desse nosso livro. Um beijo no coração de todos. Um beijo, queridas. Brilhem muito aí.